meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com o nosso programa Frank Carreto Show. É um programa periódico, porque ele não é programado uma vez por semana, mas sim, sempre que der, vamos fazer o nosso vídeo. Fizemos recentemente alguns vídeos, né? Falamos de alguns assuntos, principalmente do poder da palavra. Hoje eu vou falar nossas condutas e nossos procedimentos. Não deixe de curtir os nossos vídeos. Nosso programa é reflexões, música, entrevistas e entretenimentos, né? É um programa simples, começando poucos recursos, mas nossos objetivos é grande. Não espere que o nosso programa seja um programa programado, né? Não espere que o nosso programa seja um programa apoteótico. Sem Não deixe de curtir. Chegamos. Estamos atrás dessa tela, mas deu para entender, né? Não esqueça, Carreto é com Frank Carreto. Carreto para toda a cidade. Pequenas mudanças de coisas pessoais. Não dá para fazer carregar um apartamento numa Fiorino, né? Mas as suas coisas pessoais, tem gente que tem um monte de coisa que cabe numa Fiorino e ainda tem que ter mais um. Então, assim, é um maior prazer prestar esse serviço para vocês. Vocês, além de ser meus clientes, são meus amigos, parceiros, né? E a gente está junto nessa aí. Brasil, olha, a crise, sabe? Eu vou dizer a verdade. A crise não existe para pessoas trabalhadoras, para as pessoas esforçadas. A crise não exige para quem tem objetivos na vida. A crise só vai existir para malandro, para preguiçoso, para gente que não quer nada com a dureza, né? A crise sempre vai existir para quem quer roubar dos outros, pessoas que querem matar os outros. Olha só, um delegado, uma festa, devia estar lá divertindo, tudo. Aí o outro lá não aceita a provocação, vai dar um murro na cara de um delegado, o cara vai tirar a arma e pum. Aí, que felicidade é essa? Isso é uma crise. A crise é ética, moral. Essas pessoas estão em crise. Vai responder processo. Eu vou dizer a verdade que a vida não é fácil para ninguém mesmo. Não é mole. Não adianta achar que a prova do Enem já passou a prova do Enem. As últimas provas finais dos vestibulares são coisas fáceis, realmente não são. Mas as coisas no início, como é muito dura, difícil, entendeu? Tem muita gente fazendo um monte de coisa para sentir a prova, para distrair na prova, mas eu vou dizer a verdade, carregar um saco de cimento, carregar uma geladeira nas costas, isso ajuda muito para descontrair um pouco. O Carreto tem ajudado isso para mim, tem sido minha terapia ocupacional, né? Tenho me ocupado nessa atividade boa, viajando para tudo quanto é lado,
Mas esteja aí, gente, 9948558881. Vamos fazer essa parceria. Pois é, pessoal. Hoje nós vamos falar um tema que eu vim pensando sobre o que aconteceu com Pedro, né? Quando soldados romanos foram prender Jesus lá, né? Jesus tinha de cumprir, né, a sua missão aqui na terra, né? E ele está cumprindo, mas ele cumpriu como homem, como carne, como pessoas igual a gente mesmo, né? E quero falar um pouco da amizade, né, que Pedro tinha com Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro era aquele amigo unha e carne. Aonde Jesus ia, Pedro ia junto. O que Jesus ia fazer, Pedro estava lá. Tudo quanto é lugar, Pedro estava lá. Pedro não deixava o pé de Jesus de jeito nenhum. Não abandonava o pé de Jesus de jeito nenhum. Ele estava lá. Tanto que, quando Jesus falou, está chegando a minha hora, eu vou para o meu Pai. E ele disse, aonde que tu fores, eu vou também. Mas Jesus, sabendo que Pedro ia negar 3 vezes, né, antes do galo cantar, né? Então, assim, vamos, tomar um texto aqui. Ixi, eu já vamos tomar aqui. Quer dizer, eu tomar o texto não, né? Não vou beber o texto. Aliás, não vamos comer o texto aqui. Vamos lá. Esse aqui. Eu não estou mostrando ainda porque... Pois é, gente. Eu li um texto todo, né? Para entender um pouco, vamos ler até... Vamos ler aqui. Né? Até o 12, né? 1 João, né? Do 1 ao 12, que fala assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam eles: sou eu. Disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. E isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo, o sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco.
Interessante, hein? Que coisa. Um crente anda com Jesus e ainda anda armado com uma espada. E Pedro era amigo de Jesus. Pedro, ele confiava muito na sua, própria maneira. E Jesus sempre o corrigia. Sempre falava com ele. Pedro. Tanto qual no início eu disse, e a palavra, com certeza fala. Pedro disse para Jesus: Jesus, aonde tu fores, eu vou também. Jesus disse: tu vai me trair, camarada. Tu vai me trair 3 vezes antes que o galo cante, seu caboclo. 3 vezes. Mas Jesus não leva o nosso tempo de ignorância. Jesus não leva o nosso tempo de tristeza, de mágoa, porque a gente passa por tantas coisas. Deus reconhece que na vida de Pedro, vamos pôr esse título aqui, amigos inseparáveis, Amigos inseparáveis, vamos colocar isso. Sempre tem falado de amigos, de amizade, Mas Pedro, ele trouxe uma lição muito especial. E foi um dos discípulos que ficou mais tempo pregando o Evangelho, um dos mais importantes da era cristã, Um dos maiores pregadores, tanto o próprio Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque Deus percebeu que Jesus, percebeu que Pedro, aquele jeito truculento de ser, jeito arrogante de ser, no fundo existia um homem de amor, que precisava de amor no coração. Que Deus sabia que por trás daquele modo que ele vivia, eu usava isso como uma forma de esconder, porque muitas vezes as pessoas elas têm a tendência de esconder o amor, de esconder a vida, de esconder a paz. Tem vergonha de amar, de abraçar sua esposa em público, de beijar sua esposa. Interessante quando nós homens, vai namorar, a gente agarra, a gente abraça, pega, vai, aquele negócio tudo. Depois que casa, passa uns tempos aí, mulher pra lá, homem pra cá. Daí a pouco, o homem tá lá na esquina, as mulheres: bem, meu filho, tô cansada, me ajuda. O cara já tá lá na esquina: anda depressa, mulher, anda depressa, mulher. Mas, e cadê que carinho? Cadê a flor? Cadê o cinema? Você prometeu. Cadê a caixinha de chocolate? Não, tá ficando gorda. Às vezes casa com a menina, que é a menina bonitinha, linda, todo corpão, violão, aquele negócio todo. Aí de repente a menina vai enchendo a moça de chocolate, a mulher assim. Eu acho que o mesmo cara, o mesmo homem que enche ela de chocolate, que vai no supermercado, compra aquele monte de coisa, leva para casa,
E a mulher também pode dar aquela ajudinha na academia, né? Dar aquela ajudinha. Ajudar a mulher a se cuidar e também ele se cuidar. Eu também estou precisando me cuidar. Né? Porque também vamos meditar numa coisa. A vida é cheia de situações, cheia de circunstâncias. Jesus nunca disse que a vida nossa na Terra seria um mar de rosas. Tem gente que está prometendo o céu como se fosse um programa, um show business, né? Está sorteando o céu. Está vendendo lote no céu, casa no céu, mansão, pedra preciosa no céu, água milagrosa do céu. Mas na verdade, nós lutamos para buscar em Deus perfeição no conhecimento da palavra, no conhecimento do Evangelho, no conhecimento de Jesus. Não adianta conhecer o Jesus, a história de Jesus, mas não conhecer o Jesus da história. Agora muitas pessoas falam, poxa, bem esse cara falar de religião de novo. Não estou falando de religião, não. Estou falando de vida, de gente que quer nos ajudar. E esse que eu estou falando agora é um amigo fiel que nos ajuda, independentemente de quem seja. Nós estamos na crise, sim. Crise porque estamos no meio de pessoas gananciosas, presunçosas, soberbas, preguiçosas, mais amantes de si do que amantes de Deus. Gosta mais dos deleites da vida do que adorar a Deus. Não sou nada contra, de vez em quando, reunir os amigos na laje, fazer aquela costelinha de porco, fazer aquele lombo, né, na brasa, aquele macarrão na brasa, aquela coisa gordurosa, suculenta, é gostoso, mas sentir aquele tempero, aquele guisado. Lembra até Gideão, né? Gideão é um outro varão que nos deu uma lição. São histórias vivas. Só um único livro, né, existente que possa nos oferecer algo tão especial é a Bíblia. Ele conta a história da raça humana. Não existe nenhum outro livro. Já vi livros antigos aí que contam sobre a vida de Platão, de Sócrates, e cada um fala as suas próprias filosofias, aquilo que eles perceberam, mas ali já percebeu que conta a história das pessoas, genealogia, de criação de coisas. Não tem como. Histórias de diferentes épocas, diferentes gerações, gente que nunca se conheceram. Olha, Moisés nunca na sua vida imaginou, Pedro, a vida de Pedro, ele nunca imaginou que haveria, entendeu, eras como as de hoje. Aliás, nunca, nem passava na cabeça de Moisés o tempo que Jesus, a não ser as revelações da genealogia, de Gênesis, de Êxodo, de, né, todos esses livros que Deus falou, mostrou. Não tem, é misterioso esse livro.
tanto que que os romanos tentaram destruir, acabar, colocar fogos em milhares de exemplares desses livros. Pois é, meus amigos. Amigos, independentemente das circunstâncias, devemos ser amigos, não só quando temos dinheiro no bolso, temos ter fama, sucesso, estar disparado na mídia, sendo aplaudido por milhares de pessoas. As mesmas pessoas que aplaudiram Michael Jackson, as mesmas que os mataram. As mesmas pessoas que encantavam com a beleza e a graciosidade da Lady Diana, né, da princesa da Inglaterra, os mesmos mataram. Perseguindo, paparazzi querendo tirar foto dela, qualquer coisa, ganhar dinheiro com a imagem dos outros. Eu gosto aqui, eu gosto de falar assim nessa mídia, na rede social, porque aqui é livre. A gente só não pode ficar falando besteira. Eu não falo besteira, palavrão, essas coisas, porque a minha conduta não pede isso. Eu não vejo motivo para eu ficar falando de coisas absurdas, palavrão. Tanta gente falando, tanta coisa, tanta besteira e ganhando milhões de visualizações. Eu tenho um objetivo na minha vida. Quero levantar sim um recurso para ajudar a minha filha. Mas eu não estou desesperado. Eu espero em Deus. Porque um dia esses vídeos vão ser vistos por milhares de pessoas. Não por causa de mim, mas por causa do efeito que o meu Deus tem na minha vida e tem na sua vida. O que Deus está fazendo na minha vida é muito diferente de tudo que eu vivi. E eu não tenho vergonha disso. Tenho vergonha, sabe, das coisas erradas que fiz, que eu enojo. Porque eu vivo nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Convivemos com as pessoas. Cada um tem uma opinião, cada um tem um pensamento, cada um acha que é o rei de si mesmo, é o dono, principalmente quando está com uma arma na cintura, quando tem autoridade para pôr uma 38 na cintura, acha que isso vai te dar segurança, mas não vai. Você pode usar farda, pode não usar farda, pode ser um camarada aí que sempre sonhou ser polícia, mas nunca conseguiu ser polícia e acabou virando ao contrário de polícia. Eu não quero falar isso para ser seu inimigo. Não estou falando isso para ser seu causar polêmica. Mas eu quero contar essa história bonita, a história de Pedro, nessa situação. O cara andava armado. Foi a última vez que ele andou armado, porque ele passou aperto. Ficou, como diz os outros, né, com um cachorrinho, né, com um rabinho entre as pernas, né. Aqui eu posso falar, assim, mas não é palavrão, não é ofender ninguém, né. Ficou com o rabinho entre as pernas, ou um cachorrinho, com medo. Medo dos guardas pegar ele e... porque ele cometeu, quer dizer, ele usou, ele desacatou a autoridade. Eles foram para prender Jesus, porque a ordem, o mandado de prisão, tinha um mandado expedido para pegar Jesus. E tinha um camarada lá, tal de Judas. Tanta gente falando que está tentando encontrar a bota de Judas, tentando procurar as calças de Judas, tentando procurar a camisa de Judas, tentando buscar a cueca de Judas,
Mas não vai. Eu não quero nada disso, não quero nada que foi de Judas. Não quero o exemplo dele, não. O exemplo. Tem pessoas que. Há exemplos de pessoas. Há exemplos de pessoas. Há exemplos de pessoas que igual Judas. São coisas ruins que acontecem na vida dessas pessoas porque as pessoas são gananciosas, que Judas fazia. Ele ficava entre o palácio e na igreja. Ficava um pé no mundo e na igreja. Ele era um freelance. Tudo que tinha dinheiro, ele queria fazer e ganhar um por fora. Né? E ele ficou assim, esperando o momento certo para tentar ganhar um por fora. Poxa, 30 moedas de pratas, nossa, era muita coisa. Era muita coisa. 30 moedas de prata. E ele queria. E ele tinha rapaz, tá parecendo alguns políticos por aí que fica com o pé na imoralidade e dando um de bonzinho pra cima. Todo dia, todo ano de eleição vem na igreja com a carinha de santo, mas é um bruto de malandro que quer só voto e meter o pé na bunda do povo. Entendeu? Mas nós temos que ser uma pessoa, temos que ser pessoas coerentes nos nossos atos, pegar exemplos bons e também os exemplos ruins para a gente não fazer o que ele fez, não fazer o que Judas fez, não fazer o que Pedro fez. Mas o Pedro agiu no impulso, porque na cabeça dele tinha assim, qualquer gente pegasse, não, vou defender Jesus. Ele queria defender Jesus de tudo quanto é jeito, mas era programado, era tudo programado que Jesus iria vir. Era plano que um dia Jesus tinha de vir a esse mundo para salvar a nossa vida. Igual eu contei no último vídeo sobre a história da vida antes, né, de todos esses acontecimentos, da história da vida, né, além da eternidade, com que todas essas coisas aconteceram. E Deus tem nos dado chance e oportunidade para todos nós. Ele teve um objetivo único, ímpar, de fazer o homem de carne e osso, da matéria animal. Eu digo que nós somos seres espirituais no corpo de animais. Sim, mais assim, né? O nosso corpo é espelho do céu, mas nós somos de carne e osso, como todos os animais. Temos sangue como todos os animais. Nascemos, crescemos, morremos, mas cada um tem um tempo. Somente tartaruga, né? Elefante que vive... Tartaruga vive mais de 100 anos. Dependendo da tartaruga. Hoje em dia, com tanta matança aí dos animais, os bichos não estão vivendo tanto tempo, mas... E as árvores, quantas árvores centenárias? Mas voltando lá ao caso de Pedro, né, que é a amizade, além das circunstâncias, né? Pedro era amigo de Jesus, parceiro de Jesus, andava com Jesus. Como eu disse, era igual aquela criança que acompanha um tio, sabe? Aquele tio brincalhão. Eu sou exemplo disso, né? Sou muito brincalhão com os meus sobrinhos, né? E também sou brincalhão com minha filha, né? Tento, né? Mas Deus tem
trazido para nós, assim, histórias, exemplos de vida, lição de vida, né? Porque muitas pessoas estão querendo uma apoteose, né? Está querendo um showman, show business. Não. Jesus não veio para dar um show business, para ser o superstar, popstar, a superestrela, superstar, não. Jesus não é a superestrela. Jesus é o salvador da nossa vida. Como eu disse nos outros vídeos, o plano de Deus é muito extenso para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa salvação era muito extenso. Como lá em Ezequiel houve uma guerra, lá disse, né? Houve uma batalha espiritual no reino dos celestiais. E vários trechos, como Daniel disse, Ezequiel disse, Jeremias disse, vários profetas revelaram. Vários profetas revelaram. Tanto os profetas menores e os grandes profetas, todos eles foram usados para revelar e mostrar o passado, presente e futuro. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muitas pessoas vivem o seu momento, só enxerga aquele momento, aqueles prazeres momentâneos. Muitas pessoas não conseguem distinguir o passado, além da criação, antes da criação, o passado após a criação, durante o período que antecederam o dilúvio, antes do dilúvio, pós-dilúvio, antecederam o nascimento de Jesus, pós-Jesus, né? E também as gerações que vai acontecer, que antecedem, né? Que estão hoje, antecedem o anticristo, o milênio, né? O que procede depois do anticristo, o que vai ser depois depois. E depois do milênio, outras coisas, outra história, está tudo escrito no Apocalipse. Toda a história do passado, antes da criação, e todo o decorrer da humanidade até hoje, e além, e do futuro. Está tudo ali escrito. Está tudo escrito. Muitas pessoas não lêem porque o livro, a Bíblia, não é como um livro de Sócrates, de Platão, desses livros que você lê, né? E depois acabou e colocou. Não é assim, porque tem trechos na Bíblia, que são espécies assim, são símbolos, simbologias. Muitos são simbologias que utilizaram simbologias para explicar. Sim, existiu sim, metáforas sim, mas metáforas reais que mostraram, né? Apocalipse, principalmente sobre os cavalos, sobre o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, né? Todos aqueles, os castiçais, né? Todos aqueles são símbolos de eventos, de coisas que acontecem com a nossa sociedade. E cada selo que são abertos, também os selos que são abertos, mais coisas diferentes para vocês compreender
Acontece que, a partir do momento em que é revelado, né? A partir do momento que é revelado todos os acontecimentos, sim, um selo é aberto. Se vocês percebem que são vários eventos que acontecem, tsunami, terremoto, maremoto, pessoas, pedófilos, crise de condutas, vê uma avalanche de coisas. São sequências que vão desenrolando. E por último, o último, né? O sétimo selo, que ainda está para acontecer essas coisas. Mas, voltando lá a Pedro, né, que é o nosso objetivo é falar de Pedro, e estou falando sobre consequências também. Mas a amizade, além das circunstâncias, Pedro nunca abandonou Jesus, apesar dele ter negado, porque ele temeu de ser preso. Você vê que nesse trecho, aqui, né, que os soldados foram para prender Jesus. Mas tanta glória existente, né, na presença de Jesus, com a presença de Jesus, os soldados caíram por terra inicialmente. Eles não conseguiram imediatamente. Eles sentiram tanta glória na presença de Jesus. Foram 3 vezes que Jesus falou: eu sou o Jesus Nazareno a quem tu procures. Deixa, né, os meus servos irem, porque é a mim que vocês querem, não é os meus discípulos. Então, é assim que aconteceu, meus irmãos, meus amigos, meus parceiros. Quero falar essas coisas, né? Não é porque eu sou perfeito, não sou. Tenho meus erros. Às vezes a gente inicia o dia alegre, feliz. Às vezes fechamos o dia triste, cabisbaixo, amargurado. Porque isso faz parte da nossa vida, porque nós somos seres humanos. Nós não somos super crentes. Super crentes, ativar! Forma de uma bomba. Pum. Forma de um cavalo. Não, meus amigos. Independentemente de qualquer lugar que seja, nós. Mas tem uma coisa: ser lavado e remido no sangue de Jesus. Hoje, nos dias de hoje, o cristão, o crente, em verdade, eu falo crente porque eu não tenho vergonha de ser crente. Aqueles que confiam em Deus, creem em Deus, é crente. Mesmo que seja católico, se crê que confia em Deus, também é crente. Mas tem que crer unicamente, somente em Deus. Não existe outros, não existe fotografia, não existe imagem, não existe nada dessas coisas. Isso só coisas, subterfúgios que nós buscamos. E tanta gente dentro de igreja evangélica também busca tantos subterfúgios para poder. Tem pessoas que se transformam simplesmente religiosos, tanto em igreja evangélica, tanto em igreja católica, tanto
igrejas religiosas defende, mas defende alguém, briga, caça confusão, faz aquela guerra igual os protestantes, os católicos lá na Inglaterra, naquele país lá, esqueci o país, perto da Inglaterra, esqueci. Na hora que eu lembrar aqui, eu falo. Meus amigos, eu penso assim, o que leva uma pessoa como eu assim? Cheguei cansado, hoje, frustrado, não estava muito afim de rir, nem fazer essa cara, mas eu sinto como se fosse eu sinto um compromisso, não uma obrigação, mas um compromisso de estar aqui, nesse recinto, dentro do seu computador, do seu tablet, dentro do seu iPhone, smartphone, dentro do seu smartphone de 7 mil reais, do seu smartphone de 10, de 5 mil. Talvez sendo assistido até pelos astronautas da NASA, lá no espaço, na hora que eu vou ver lá na análises, né, nas estatísticas, vou ver gente do mundo inteiro que assiste, que não assiste, que curte, que joga, dá uma joinha para baixo, dá outro para cima. Eu gostaria que todo mundo desse para cima, assim, aí eu ia ajudar dar destaque no nosso programa, né? Ser um programa assim, eu falando, né? Pois é, meus amigos. A história de Pedro. Ali, Jesus quis mostrar, não é pelo nosso ponto de vista, que nós temos que segurar a nossa forma de agir. Tem muita gente aí, profissionais, nossos queridos amigos de fardas, né? Que muitas das vezes atira primeiro para depois perguntar. Eu falo assim porque todos nós, dentro das nossas profissões, dentro do nosso trabalho, sim, eu não sou policial nem nada, nós, né, muitas vezes agimos da maneira que no nosso impulso, o estresse do dia a dia, o cansaço, todo dia você tem que pegar os mesmos camaradas, os caras não aprendem. Os caras fazem a mesma coisa, igual que camarada que nada e morre na praia. Ali, na história de Pedro, né? Os soldados, os policiais, os homens de farda, lá de Roma, tinha tudo para poder levar todo mundo em cana, todo mundo preso, porque Pedro cometeu um crime, cara. Ele cortou a orelha do cara com espada, ele estava armado. E será que Pedro tinha posse de arma para estar com uma espada? Será que o sistema lá de controle de armas deu um alvará para ele usar arma? Ele era um discípulo de Jesus. Há quanto tempo que ele andava com Jesus? E chegou a hora de Jesus estar preso, ele vai pegar uma espada e pum, corta, decepa a orelha do camarada. O que Jesus nos deu essa lição ali?
A palavra diz que Jesus pegou a orelha do soldado, foi lá e ainda colou ele lá e olhou e não teve nenhuma cicatriz. O negócio ficou preso mesmo. O cara morreu com a orelha. Ele não morreu sem a orelha, não. Pois é, meus amigos, queridos parceiros, nossas profissões são distintas. Eu trabalho com os carretos aí pela cidade, fazendo, às vezes encontro pessoas que agradecem, pessoas mal agradecidas, pessoas humildes, pessoas exaltadas, pessoas de todo jeito. Quando a palavra de Deus fala que às vezes nós devemos fingir de fraco para ganhar os fracos, não é para a gente conviver com os fracos. É para que possamos usar da nossa simplicidade, da nossa humildade, uma forma para poder ajudar as pessoas, porque essas pessoas que estão aí, que os nossos amigos e parceiros de farda, né, prendem, e sempre a justiça, né, solta. Também a justiça já está cansada de ver esse camarada. As cadeias já estão presas, já estão cheias de tanta gente dessa tipo. Quanta gente com a mesma história cansativa. Se não fosse assim, a nossa família, nossos filhos, a faculdade dos nossos filhos, a saúde dos nossos filhos, né, a garantia que recebemos, que temos, né, que todos têm, né? E muitos nossos políticos querem arrancar de nós. Eu vou dizer a verdade, que essas pessoas, elas são guiadas pelas palavras que eles aprenderam durante a vida, como para ser um policial, para ser um transportador, para ser um piloto de avião. Um pequeno historinha do piloto de avião, como que é. O cara tem que ser organizado. É a mesma coisa, eles aprendem na aeronáutica, né? Tem que ir lá para a Infraero fazer cursos. Todas as empresas que dão cursos, todas elas, as faculdades, elas têm que ter autorização da ANAC, né? Para ter para ter autorização, como também todos os nossos queridos e amigos policiais também tem que ter as mesmas regras, o estudo, a farda tem que estar organizada, passadinha, limpinha, tudo bonitinho, estudou lá matemática, física, português, e sempre está estudando para crescer, para ganhar mais patente, para um dia poder aposentar com uma patente sempre maior, para garantir um futuro, né, tranquilo na reserva, tranquilo, sossegado. Assim, aonde que chegou a essa organização? Através do poder das palavras que aprendemos através dos nossos professores, dos nossos cursos, desde do curso básico, porque nós tínhamos sonhos. Através dos sonhos nós procuramos conhecer as palavras que nos levaram a ter essa aprendizagem e esse caminho. Quero parabenizar todos os nossos queridos valentes homens de fardas que se dedicam, que estudam, que batalham. A pessoa estudava para dirigir uma viatura, para correr atrás de gente que não presta, gente que não vale nada, gente que fala entre vagabundos, gente. Eu sei que existe muita gente que crê em Deus, confia em Deus, sabe que Deus
Ele é o soldado dos soldados, senhores dos senhores, rei dos reis, médico dos médicos. Ele cura, ele vai aonde que ninguém vai. Ele ajuda a gente que ninguém pode ajudar. Então a gente, como diz Pedro, próprio Paulo, né? O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, meus queridos parceiros e amigos, que está aí, cada um na sua profissão, né? Respeitamos. Hoje, a sociedade vive inúmeras avalanches de informações, de palavras que estão causando um entrave. Eu aprendi que certas épocas da nossa vida, as nossas informações que nós aprendemos vai cauterizar. Todas as informações que nós aprendemos, igual muitas pessoas falam: meu filho, estude enquanto você está novo, vai para a escola enquanto você está novo, faz os cursos que tem que fazer, aprenda o que tem que fazer. Uma coisa que eu desenvolvi em mim, que eu quis, Deus me deu força para poder, é saber aprender a aprender. Saber aprender a aprender e aprender mais, né? Nunca a gente sabe tudo. Tem coisas que pessoas são experts, né? Sei que é muito difícil viver o nosso trabalho, absorver tantas informações, tanto positivas quanto negativas, e processar tudo isso ao mesmo tempo, na mesma hora. A mídia, né, joga na nossa cabeça as situações e as circunstâncias das pessoas que muitos correm atrás deles para poder impedir que eles prejudiquem outras pessoas que querem. Muitas pessoas se radicalizaram. Muitas pessoas se cauterizaram. Novo. Tem informações que vêm de impacto. É claro que quando uma pessoa, ente querido, muito amigo, parceiro, a gente pode chegar direto e falar com ele: ó, a pessoa morreu. Porque a pessoa vai ter um impacto. Eu tive um tio que ele sofreu traumas. Desde a primeira filha faleceu, desde a primeira filha que faleceu, desde a filha mais nova também. E vários fatores que ocorreu na vida desse tio, que foi traumas, e tem coisas que as pessoas não aguentam. Infelizmente tem que ter acompanhamento psicológico de profissionais, de psiquiatrias. E principalmente acompanhamento do nosso principal psicólogo, que é Jesus. Do principal médico, dos médicos, advogados, Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós temos que nos unir com palavras boas, com diálogos. Não vou dialogar com bandido. Eu conheci também uma história de um pregador lá nos Estados Unidos, Nova York, nos anos 60, né? Naqueles anos 60, 50, 40, o narcotráfico lá do Brooklyn, né? A história daquelas regiões ali, né?
vivia uma situação idêntica com vive o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Inúmeras situações que vivia esta cidade. Eu li esse livro, A Cruz e o Punhal. Eu indico para vocês lerem, assistir o vídeo, está aí no YouTube. Procure esse filme e assistam, para vocês entenderem como foi a vida desse pregador. David Wilkerson. Ele até mesmo criou fundações, né? Ajudou a criar o Desafio Jovem, né? Juntamente com o ministério do pregador, aquele pregador, eu esqueci o nome dele, Billy Graham. Hoje está com 95 anos de idade. O homem pregava. Depois nós vamos contar um pouco da história dele, né? Pois é, David Wilkerson, ele conseguiu reunir pessoas da pesada, criminosos da pesada, mas reuniu tudo em torno de Jesus. Diz: ninguém entra com armas, que gente rivais. Alugou um cinema, um teatro, um cinema, e sem a presença, tem que ler de novo, né? A história é o seguinte: ele conseguiu, mas não teve facilidade não. Inclusive Nick foi um dos homens mais perigosos do narcotráfico de Nova York, ali do Brooklyn. Ele dominava, ele e tinham outros rivais, eram mortes, eram perseguições, era a mesma coisa que está no Rio de Janeiro. Até que nessas épocas houve as leis dos Estados Unidos que mudaram de Nova York, era a tolerância zero, e também graças, né, uma força-tarefa também de organizar e ter uma justiça, né? É lógico que mesmo com os Estados Unidos, né, com todas as suas leis, mesmo assim existem uns malucos que sobem de um edifício e faz coisas erradas, né? Vem com carro e atropelam pessoas. Então, felizmente, as pessoas se radicalizaram. As pessoas, elas se radicalizaram em suas informações. Muitos acham que vão para o céu pegando um avião e se jogando contra um prédio, que o seu galardão está salvo. Não está. Essas são as informações que passaram para essas pessoas. Nós temos que seguir o exemplo do nosso pregador Billy Graham, né? Quantos países que ele foi, quantas nações que ele foi, né? Inclusive a própria como chama? Rússia, né? A antiga União Soviética, né? o RSS, União Soviética, né? Naquela época que era difícil para qualquer cristão entrar, mas através da época do Gorbachev, né, da perestroika, acabou que ele conseguiu negociar sua equipe e lá conseguiu fazer cruzadas evangelísticas. Na Alemanha, conseguiu derrubar aquela muralha da Alemanha, Billy Graham. E muitas vezes a mídia não fala nada desse homem que teve um papel importantíssimo no planeta durante
durante 80 anos, durante 80 anos ou 70 anos, ele teve essa responsabilidade. E Deus quer levantar pessoas capazes de fazer isso em nosso país, em nosso Brasil. Pessoas de Deus. Sei que tudo está se cumprindo. Todas as coisas estão se cumprindo. A palavra está cada dia. Acho que não tem mais nada além da volta de Cristo. O principal evento que vai acontecer nos próximos momentos, né, vai ser a volta de Cristo. Tudo acontece nos dias de hoje, está para acontecer, mas são sequências, são consequências. Não é de hoje, lá de trás, lá de Adão. Mas por isso foi necessário que Jesus viesse. Para quê? Para não deixar a terra a Deus dará. Assim, de forma. E Deus criou a partir dos seus discípulos, dos 12 discípulos, a partir dali, uma grande cruzada universal no mundo. Mesmo sabendo disso, a palavra diz: pregue a minha palavra em tempo e fora de tempo. Não importa qual seja, né? Em tempo e fora de tempo. Então, meus queridos, o cansaço, a fadiga, a tristeza, as lutas, nos faz viver ao extremo. É tantas informações para processar. O policial tem que absorver tantas informações do quartel, das ruas, das comunidades, do povo, das exigências do povo. Se um quer cor-de-rosa, o outro quer laranja. Se um quer vermelho, o outro quer azul. Se um torce para o Atlético, o outro torce para o Cruzeiro. Uns torcem para o América, outros querem ver os cruzeirenses lá na baixo. É difícil lidar com o povo. Se entra um governo que consegue controlar a economia, que ele consegue administrar, pôr a economia estável, juntamente com todos os seus auxiliares de suas épocas. Se um governo, entra com aquela intenção de acabar com os corruptos e acabar saindo, fora do tempo. Se um outro governo entra como vice e consegue começar a colocar o país, nos trilhos, aí faz novos políticos que a gente nunca imaginava. De repente está lá e consegue manter a economia daquele jeito. Vem um outro
consegue sim fazer algumas coisas sociais, consegue fazer algumas obras sociais, criar algumas coisas importantes para as pessoas. Gente que não tinha acesso a um CNPJ, hoje qualquer pessoa que tem um negócio, um empreendimento, simples que seja, pode ter um CNPJ. Nós não vamos jogar pedra. Aí depois fica 2 mandatos. Aí coloca um assessor, porque não uma sucessora. Aí não tá certo. Tá errado. Começa. Aí depois aquela não tá certo. Aí vai e tira. Aí põe um outro, não tá certo. Aí vem um outro. O povo não entende o que quer. Ninguém sabe o que quer. Ninguém sabe o que quer. Como que vamos fazer com que a nossa sociedade, não vou dizer a verdade, nem Jesus. Jesus veio para salvar, livrar, libertar, dar vida, dar graça, dar amor. E nos ensinou a ser caridoso, sim. Caridoso não é ser que nem, tadinho, me ajuda, dá uma ajudinha, pelo amor de Deus. Não, não é isso. Caridade é reconhecer as necessidades das pessoas e ajudá-la, não só com coisas materiais, mas sim com coisas que valorizam a sua capacidade. Tem pessoas que se deprimem com as situações. Todos nós, independentemente da profissão. A gente vê o Pedro, né? Pedro era um pescador, um homem profissional, nato, tinha uma equipe, uma empresa, gerações, família, deve ter aprendido com os pais ali, vivendo a vida inteira ali no Mar da Galileia, pescando peixe, vendendo lá para os açougues, lá vendendo lá para as feiras. Era um empresário nato, um homem que tinha barcos de dar inveja. O homem era poderoso financeiramente, mas ele precisava de ser quebrantado. E ele foi quebrantado naquela hora ali a sua atitude, ele viu que ele mesmo reconheceu que, olha só, Deus sabia que Pedro tinha esse conduto, mas Jesus sabia. É a mesma coisa a história de um outro que nós contamos. Mas Jesus sabia, mas Jesus deixou que a pessoa por si só reconheça. Às vezes muita gente quebra a cabeça, bate, vai preso, mata, rouba, toma bordoada, toma pancada de... Às vezes o sangue esquenta, as pessoas tem uma hora que a pessoa vai parar e vai ver que esse tipo de vida é cansativo. Já é a gente viver normal, tentando viver uma vida normal. É difícil, imagina viver uma vida anormal. Correndo da polícia, fugindo da polícia, escondendo, dando golpe nos outros. É difícil. Às vezes as pessoas podem até criticar o modo de eu dizer essas coisas. Mas é a realidade. Eu sei, é difícil mesmo lidar com as pessoas. Mas se dentro dessas palavras 1% ou 0,1% de tudo isso que eu estou falando servir de alguma forma um alento, uma gentileza, eu não ganho para fazer isso. Eu faço isso de espontânea vontade. Eu quero fazer isso. Os planos e projetos o homem pode fazer, mas o aprovar vem de Deus. Se esse meu trabalho é de Deus,
a melhor prosperidade que eu vejo no meu trabalho, se pelo menos uma pessoa reconhecer a sua localização, onde você se encontra na vida, onde você se encontra na vida. Tem hora que a gente fica perdido, sim, porque estamos numa época de um bombardeio de informações. Muitas informações para uma cabeça só. Drogas, homossexualismo. Não estou falando mal de ninguém, nem atacando a conduta e o que as pessoas fazem o que quer, do jeito que eles querem, da maneira que vocês querem. O que eu falo é o seguinte: são um bombardeio de informações na nossa cabeça. Drogas, alcoolismo, homossexualismo, traições, mentiras, enganos, fingimentos, adultérios, tantas palavras. São palavras poderosas, sim, para destruir nossas vidas. Eles sabem disso e muitas vezes antigamente usava palavras transcendentais, né? Palavras que nós não percebíamos, mas essas palavras eram um jogo de palavras para o cérebro da gente, do subconsciente, trabalhando no subconsciente. Para quê? Para querer controlar a nossa mente, querer controlar as nossas vontades, os nossos desejos, porque sabe que as palavras, elas têm poder, e quem tem o poder das palavras pode manipular as pessoas, controlar as pessoas. Muitas pessoas não usam as palavras, usam as armas, né? Usa a morte, usa tentativas, opressão. Mas sabe uma coisa? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, eu repreendo toda essa bandalheira que existe no nosso país. Eu repreendo essas ondas de violência, esses bombardeios de informações negativas. Eu nunca vi. Eu gosto de assistir filmes científicos, ficção científicas, filmes que fazem com que a gente pense, assistir tipo um CSI, que faz com que o nosso raciocínio pense uma lógica, um ponto, tem um fio que vai descobrindo aquele fio, vai a meada, aquele negócio aí descobre e consegue desvendar certos mistérios, certas coisas. Eu gosto disso assim, que faz com que a mente... Mas tem coisas que faz com que pra gente não pensar. Tem novelas que colocam aí que não é para fazer a gente pensar, não, é para destruir os nossos pensamentos mesmo, a nossa inteligência, porque Deus deu capacidade de inteligência ao homem. No Brasil tinha um homem chamado João Augusto do Amaral Gurgel, um homem inteligente, um homem que dedicou a vida inteira a um sonho e realizou e conseguiu montar sua fábrica de carros. Ele sonha. Ele tem um sonho, assim, mais ou menos. Ele construiu uma fábrica de carros. Ele conseguiu montar. Mas o Brasil já estava sob os lobistas das grandes montadoras.
internacionais que estão no país, que não deixam desenvolver a tecnologia nacional. A Troller foi comprada por uma grande montadora internacional, né? Pois é, meus amigos. Falo assim, que Deus dá capacidade de inteligência para as pessoas. O Souza Cruz, esqueci, Souza Cruz é negócio de marca de cigarro, isso não. Veracruz também não. Eu esqueci, deixa. Se eu não sei, não vou entrar no detalhe, né? Pra quê? Então, meus amigos, Deus tem dado capacidade de inteligência para as pessoas. Nossas leis, as leis, ela tem que servir não para inibir a criatividade das pessoas. A burocracia, ela tem que existir, não é para atrasar a realização dos sonhos das pessoas. As pessoas têm sonhos. Caros políticos, caros amigos da mídia, repórteres, entrevistadores, gente de opiniões, gente que aparece na mídia, gente estudado, gente que fez comunicação na Beto Seixas Comunicações, que enche o lábio de dizer, eu fiz comunicação na UFMG, na USP, na PUC. Ou estudei, fiz doutorado, mestrado em Harvard, Oxford, na Politécnica. Pois é, coisa boa. Não tô falando mal não, gente. Eu tô comentando. É um sonho, é tanta coisa. Se a gente for parar para querer fazer todas as nossas vontades, os nossos desejos, não vai ter. Eu passo um carro, nossa, eu queria ter aquele carro. Não. Eu quero ter aquele. Eu quero ter vermelho, ter aquele amarelo. Não. Eu queria construir um prédio. Você pode. Estuda. Faça associação com quem vai te ajudar a pôr no mercado. É difícil conseguir grana para quem não tem garantias, quem não tem futuro. Por isso que o Brasil é difícil para as financeiras liberar. É muito difícil, porque brasileiro não dá futuro. É poucas pessoas que dão futuro. Você tem que ter garantia para mostrar, provar para as pessoas que você tem futuro. Uma coisa é essa. Fala. O ProUni, né? Acho que é o ProUni, de verba, de liberação do dinheiro para o estudante estudar, né, da bolsa. É uma burocracia, é tanta regra, Podia ser só apenas uma bolsa, a pessoa tem uma bolsa 100%, 200%. Alguém banca para ajudar os estudantes, porque depois que ele terminar lá para uns 4 anos, uns 6 anos, uns 12 anos, começar a trabalhar, ou começar a fazer os estágios, né? Ele vai começar a ganhar din-din, e esse din-din ele começa a pagar. Quer dizer, o estudo dele é a garantia que ele vai ter uma profissão, que ele vai conhecer, vai ter um emprego, vai ganhar dinheiro e vai pagar o que ele, né?
Me ajuda aqui. Vai ter dinheiro para poder pagar. Ninguém vai te emprestar um dinheiro se você não tem onde tirar para pagar. Muitas pessoas montam negócio pela vontade. Eu já pensei um monte de negócio, mas cada negócio que a gente pensa tem que ter um tempo de dedicação, tem que ter um tempo de estudo, de sondar o mercado. Às vezes a gente sente assim, nossa, eu vou trabalhar de carreta, porque carreta tá dando dinheiro. Meu vizinho lá tá pegando 4, 5 carretas por dia. O cara tá ganhando R$500 por dia. Eu também vou trabalhar. Aí vai comprar um carro. Pega até emprestado. Mas só que o cara não passa o que o profissional passa. 9 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos no mesmo trabalho. Tem pessoas que ele até cansou. Tá ali. Só que o cara tá ali parado. Às vezes parece que nunca, o cara não ganha nada. Mas de vez em quando surge uma ali, surge acolá, surge ali. Tem que ter paciência e tal. Aquele negócio todo. E o cara é bem sucedido. De repente a pessoa coloca um picolé. Vamos colocar para vender picolé. O dia tá quente, tá, abre aquela loja, fica cheio. De repente vem um frio. Ih, sumiu todo mundo, pagar as contas, blá blá blá. É poucas pessoas que vão dar certo, né? Poucas pessoas que vai conseguir, porque as pessoas têm que ser um pouquinho, não vou dizer grande não, um pouquinho visionário. E tem que enxergar além, né? Fazer uma coisa muito diferente que as outras pessoas, a concorrência, né? Se for comparar grandes empresários atuais, né? Todos tiveram suas histórias. Então, estamos aí já há algum tempo, já quase uma hora, falando um monte de coisas, mas o objetivo é, né, amizade, amigos nas circunstâncias, mesmo nas circunstâncias. Então, assim, o que eu digo, para que possamos buscar em boas influências, pessoas que querem nos ajudar, crescer, desenvolver, progredir. Acho bonito quando alguns policiais, eu vejo alguns programas de policiais que ajudam, principalmente até mesmo ver uma espécie de um terapeuta. A pessoa vem chorando, a pessoa vem com esses seus problemas, às vezes ali está para, né, cumprir a lei, o que um mandato, né, mandado, né? Mas acaba que ele se transforma em um psicólogo, um psiquiatra ali, ajudando pessoas, tendo paciência. Em últimos casos, ele vai usar. Tem gente que consegue usar as palavras, porque a nossa língua, a nossa comunicação, as palavras, é uma arma mais poderosa do que o próprio 38. Tem pessoas que conseguem matar as pessoas só com as palavras. Ele fala tanta mentira, fala tanta coisa que a pessoa engana. Eu caí nisso uma vez, passei um aperto. Para encerrar, né, o nosso vídeo aqui, meus amigos, pensa bem, eu passei um aperto,
na época, na hora do almoço, eu tinha feito bastante carreta nesse dia, graças a Deus. Tem dia que... Entendi. Mas é assim. Tem que ter paciência. E se especializar. Mas, contando a história, para encerrar aqui, eu passei um aperto. Eu estava na hora do almoço. Aí veio um camarada, bateu a campainha, perguntando se eu faço carreta. Aí eu falei, eu tô almoçando, vou almoçar. Aí tá, eu vou ter ali, depois eu volto. Depois o cara voltou. Falou que alguém me indicou e tal. Ele veio com uma história que ia fazer, porque na primeira instância, né, a gente acredita, porque a gente está acostumado a pegar clientes, né, em vários lugares, vários momentos. Esse é o trabalho. A gente lidar com pessoas que a gente não conhece, com pessoas desconhecidas, e forma uma clientela, e essa clientela, né, tem pessoas que vai indicar um, indica outro, tal, mas quando a gente anuncia, né, vem pessoas. Então, não sei como, chegou pessoas lá na minha casa, conseguiu chegar na minha casa. E essa pessoa me levou até ao shopping, BH Shopping, né? Até ao BH Shopping, lá no bairro Belvedere. E ali, antes ele me disse que ia pegar umas televisões, aquela touchscreen, que é só passar a mão que as coisas mudam, né? Que estava na promoção, que o Carrefour ia vender, que vendia só para clientes, né? Que ia vender só para clientes. E o cara veio contando aquela monte de história, um monte de historinha. E ele soube usar as palavras certas para poder enganar e saber o momento certo do momento que a gente está acreditando. Aí vai muitas vezes, nossa, você caiu nesse conto ligado. Mas a gente não conhece as pessoas. Para mim, o cara bem vestido, né, meu apinto, sempre ficava no telefone, falando com alguém, e eu acabando falando que eu fazia site, porque eu aprendi a fazer site, mas pouquinho, né, mas aprendi a fazer site, né, e eu falando que fazia, e ele, não, eu tenho, meu cara sabe fazer site, ele cobra tanto, sabe isso aí, tá, mas enchendo a boca, e a gente, tudo bem. Aí chegou lá, entramos lá e tal, pegamos um cartão. Aí eu fiquei lá, aí ele falou assim, você pode ficar aqui, que você fica aqui que eu vou lá. Vou lá, vou ver se os negócios foram liberados, aí depois eu te chamo. Ele entrou, ele depois voltou. Ele falou assim, não, é porque eu vou comprar mais. E eu cobrei, foi R$100. Acho que é 100 reais o carreto. Não, R$130 o carreto, eu acho. 130 reais, mais ou menos. Cobrei R$130 na época. E esse camarada, ele me trouxe um problema. Eu fiquei lá esperando. Ele entrou e depois voltou com uma historinha. Outra historinha. E eu... Aqui. Eles abaixaram o preço. Eu vou comprar mais. Eu vou comprar para minha mãe, para minha tia. Porque ele ficava conversando com as pessoas, né? Conversando com as pessoas. Como assim? Falando com a mãe que está resolvendo para a irmã dele, para parente dele, um monte de gente. Aí que ele ia comprar mais não sei o quê, que estava muito barato. E que aí faltou R$70. Aí que depois ele ia acertar comigo quando chegar lá
na origem, né, na entrega. Eu estava de camiseta, né, porque eu estava em casa, né, estava calor e sempre à vontade de trabalhar no liberal. A gente às vezes até uma roupa inadequada, né, usar camiseta, aquelas camisetas com né, de MMA, né, mas não estava adequado para o lugar, né, as minhas trajes não estavam adequadas, mas eu passei um aperto, meus amigos, passei um aperto, meus amigos, meus irmãos, meus camaradas. Pois é, e aconteceu que ele entrou para lá com dinheiro e ainda entregou, ainda pegou meu cartão ainda para saída, eu vou dar a saída lá. E eu fiquei preso lá dentro, sem cartão. Eu fui na diretoria, procurei, fui o cara tinha me dado um golpe, levou lá. E qual a segurança de shopping que vai preocupar com R$70? Né? Qual segurança do shopping que vai preocupar com R$70? Aí chamou a polícia. Aí talvez chamou a polícia. Em vez da polícia, não acreditou no que eu estava falando. Às vezes a gente entra em pânico, porque às vezes não tem o domínio das palavras, o que vem no coração da gente, aquela né, aquela tristeza, depois vem aquelas palavras de tristeza que, né, de ser passado para trás, uma pessoa ter a capacidade de usar as palavras, o poder das palavras para poder atingir, para poder enganar, para tirar proveito. São pequenos roubos, pequeno é roubo, pequeno estelionato, né? Fazer assim comigo, com outro, pega o ônibus ali, já pega e já tá pro Rio de Janeiro, com R$70 você vai embora pro Rio. Na outra cidade para lá, ele dá mais golpe nas rodoviárias, nos lugares, taxista, carreto, essas pessoas, eles dão golpe em todo mundo. Eles usam as palavras. Então, assim, né, encerrando, depois eu vou contar os nossos causos de carreteiro, né? Causos de carreteiro. Vamos contar um pouquinho dos nossos causos. E muitas histórias aí. Eu sei que muitos nuteleiros aí vão pegar nossas histórias aí e vão querer, né, usar nas novelas, nos filmes, sem a nossa autorização, né? Sem nos dar nem um tostão. E muitos fazem isso porque não conhecem a nossa história de vida, né? Eu queria que conhecer, em vez de julgar, falar que minhas palavras é meio estranho, meio esquisito, procure conhecer a minha história. Eu não vou ficar contando a minha história porque os meus amigos nas minhas redes sociais conhecem a minha história. Mas vocês que ainda não me conhecem, tá me conhecendo agora, né? Precisa conhecer a história que existe por trás do Franklin. Entendeu? Porque cada um tem uma história. Não estou aqui para encher linguiça, nem para ficar, né? Uma que eu gosto, sim. Gosto de conversar, de comunicar, né? E agradeço vocês de compartilhar, né? De estar conosco até agora. Meus vídeos sempre são longos, né? Falaram para eu cortar, mas não vou cortar não. Deixar como está mesmo. Porque fica com a gente quem gosta da gente, né? E quem quer aprender, né, com a gente. Eu quero aprender com vocês. Eu quero poder um dia poder conversar pessoalmente com cada um, né? Dialogar em algum tipo de evento. Quem sabe a gente não faça isso, né, uma palestra, né? Eu acho que é uma boa ideia. Até pensei aqui, ó, veio aqui na minha cabeça aqui, eu acho que
Vamos programar um negócio desse aí. Vamos procurar uma empresa de eventos, de publicidade, para nos dar esse apoio, né? Para criar um pequeno, para poucas pessoas, no máximo 30 pessoas. Muitas pessoas não, entendeu? Cada um pagando aí 10 mil reais cada um para mim, ou não? Tô brincando. Vamos ver os custos, né? De acordo com os custos, aí as pessoas vão pagar aquilo que é justo, né? Porque não é para mim, é a gente reunir, mas assim, para reunir tem que ter um lugar maior. Não tem, a minha casa não cabe todo mundo, né? Então tem que ser um lugar, nos reunirmos assim no hotel. Tem um hotel, né, num auditório de um hotel. Então assim, a gente vai buscar a oportunidade de a gente poder conversarmos juntos, dialogarmos juntos. Tem coisas que eu vou lembrar, tem coisas não. Mas a gente tá gravado, né? Contar as nossas experiências. Quero ouvir as experiências de cada um. Compartilhe os nossos vídeos. Seja nosso parceiro. Apoie-nos. Se você quer contribuir com qualquer quantia, não importa a quantia, né? Vou fazer igual alguns programas aí, ó. Mas eu vou dizer a verdade para vocês. Eu não vou deixar a conta aqui não. Vocês entram no meu zap 994855881. Este é o meu telefone comercial. Daqui uns dias eu vou ter um telefone só meu, só para falar com minha família, com meus amigos. Sim, né? Pessoas mais chegadas, parentes. Mas todos os nossos queridos parceiros, amigos do coração, pop, amigos pops, né? Nós vamos conversar juntos. Isso pro ano que vem. Nós vamos programar umas palestras boas, trazer alguém para cantar junto com a gente, ficar lá uma hora, umas 4 horas assim, ó. 4 horas é muito, umas 2 horas acho que dá pra gente conversar um pouco, né? Pode ser 4 horas mesmo. 4 horas, tem lanche, um jeito de levar lanche, tudo incluso. Tudo incluso. Os DVDs, né? Cada um que for vai levar o DVD para casa da palestra lá. Que maravilha. De graça. E quem não for vai ter que comprar. Olha que maravilha, gente. Tudo palestras do Frank Carrete Show. Tá ferrando. Tá podendo, né, Frank? Tô não. É a misericórdia do Senhor. Porque, gente, a gente vive aqui nesse planeta, né? E a gente tem que aproveitar sim as oportunidades. Não é errado, não. É errado, sim, a gente desviar a nossa conduta. Oferecem para nós um monte de caminhos, um monte de direções, né? Oferecem para nós um bombardeio de informações, de palavras, né? Mas a nossa conduta, o nosso objetivo, né? As nossas boas maneiras, nosso comportamento, nos permite ser o que somos, a tentar viver na maior normalidade possível, né? Pois é, eu agradeço por participar. Perdoa-me se eu... Você me perdoa, meu amigo. Se eu falei alguma coisa que te magoou. Interpretar, né?
certos momentos de mim assim. Como que aquele cara fala que a gente esquece? Esquisito. Tomar uma água aqui. Olha, algo importante, bom para nossas vidas, que resume tudo o que nós falamos aqui, independentemente se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, qualquer denominação, não importa. A gente convive na nossa sociedade civilizada, na nossa sociedade organizada, regida por leis do nosso país, da nossa nação e pela lei das nossas condutas, né? Das nossas boas maneiras que aprendemos desde os nossos pioneiros, dos nossos patriarcas, dos nossos avós, aquelas pessoas que se foram a deixaram marcas, né? A coisa mais importante que podemos fazer agora, independentemente, né, é orar. Mesmo você, ateus, eu sei que você sente tristeza por algumas coisas. Eu sei que na sua família você passa por muitas situações, doenças, né? Gente que passa, te passa para trás. Eu sei que você é coivé, mas mesmo assim, muito coivé tá caindo na arapuca do caçador, né? Tá conseguindo, não tá conseguindo fugir das suas presas, né? Tem hora que o coelho é tão esperto que o leão, quando ele pula e fala assim, opa, fugi, eu aqui. Aí o leão aparece atrás dele e fala assim, não fala nada mais nada, só fala assim, eu sou bobo, fui mais perto que você. Ixi, travou. Pois é, muito obrigado. Pois é, meus amigos, travou, perdoa aqui. E agradeço por nos apoiar. Curta e se inscreva em nosso canal, né? Em nossas redes sociais, lá na TV Sinais, né? E eu estou fazendo o melhor de mim, né? Vou começar a explicar um monte de coisa e ainda vão render mais coisas. Então, obrigado. E as letrinhas. Tá aqui. Os créditos aqui. O meu nome é Frank Floriano, filho do senhor Vicente Floriano, né? Mas vamos orar em primeiro lugar para encerrar. Senhor Deus, te dou graças pela vida dos nossos amigos, parceiros, nossos internautas, dos facebookeiros, dos youtubers, meu Deus, todas aquelas pessoas que compartilham vídeos, que fazem vídeos de alguma maneira. O Senhor conhece a vida de cada um. Todas essas pessoas que trabalham na mídia, todas essas pessoas que, né? Meu Deus eterno Pai, eu te dou louvores, te adoro, te glorifico a ti, Senhor Jesus. Nós não vivemos na mercê, né, das nossas próprias razões, dos próprios vontades, sentimentos, mas sim da tua vontade, Pai. Se conhecemos a história de Pedro, sabemos daquele momento em que ele teve aquela insanidade, né? Mas ele estava dentro do que ele achava que era certo.
mas, meu Deus eterno, Tu sabe o que é certo para nós. Podemos fazer planos e projetos, mas o aprovar vem de Ti. Não adianta o mal se levantar contra nós, porque é a Tua vontade que nos dirige, Pai. É a Tua vontade, Teu querer que nos dirige. Mas se o Senhor não quer mais que façamos esses vídeos, que comuniquemos mais com essas pessoas, o Senhor tem certeza que o Senhor tem outras maneiras para nós podermos falar ou mesmo usar-nos de outras maneiras. Mas, meu Deus eterno, colocamos-nos dentro da Tua vontade, do Teu querer, e para ser um instrumento, para usar essa rede social, para usar, meu Deus, o Facebook, o YouTube, o Instagram, Deus, todas as redes sociais, para que as pessoas possam ouvir a palavra. Sei que muitas pessoas gostam, outros não, ou vão gostar, outros vão descobrir, mas o importante, meu Deus, é que essas pessoas fiquem bem. Meu Deus, eu sei dos problemas que eu tenho, sei dos problemas que a nação, do que o país passa, mas sei também que o Senhor é maior do que tudo neste mundo. O Senhor é maior do que todas as coisas deste mundo. Te dou glórias, te dou louvores, te exalto, agora e sempre, Pai. Tu és maravilhoso, santo, fiel, verdadeiro. Sem o Senhor, nós não somos nada. Ninguém pode nada sem a Tua vontade. Meu Deus, é um prazer ter a Tua presença na nossa vida. Te dou glórias, agora e sempre, Jesus. Amém. Amém e amém.